Ela limpava a mansão dele todos os dias. Ele mal sabia o nome dela. Mas quando um relógio desapareceu, ele apontou o dedo para ela na frente de todos, sem uma única prova. O que ele não sabia é que essa decisão de segundos ia custar muito mais do que qualquer relógio poderia valer. E que a mulher que ele mandou embora era exatamente a pessoa que ele mais precisava na vida. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão de Carlos Mendonça acordava sempre antes dele. Os sprinklers molhavam o jardim às 6 da manhã. O café era preparado automaticamente às 6h30. E às 7 em ponto, o silêncio daqueles corredores imensos era quebrado apenas pelo som dos próprios passos dele. Um homem de 45 anos que havia construído um império e perdido no caminho quase tudo o que realmente importava. Carlos era alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e olhos escuros que raramente sorriam. Ele usava ternos sob medida mesmo em casa, como se a formalidade fosse uma armadura que ele se recusava a tirar. Havia algo nele que afastava as pessoas antes mesmo de ele abrir a boca. Uma frieza calculada, um silêncio que pesava. Ele não era mau, era desconfiado, e existe uma diferença enorme entre as duas coisas, embora às vezes o resultado seja o mesmo. Naquela segunda-feira de maio, a agência de limpeza enviou uma nova funcionária. A anterior havia pedido demissão sem explicação, a terceira em menos de 6 meses. Nenhuma delas havia durado muito sob o olhar cerrado de Carlos. Ana Souza chegou às 8 da manhã com uma bolsa simples no ombro e um sorriso que não pedia licença para existir. Ela tinha 32 anos, cabelos pretos presos num coque baixo e mãos que contavam histórias de trabalho duro. Era bonita de um jeito que ela mesma não percebia. A beleza de quem não tem tempo de se olhar no espelho porque está sempre ocupada cuidando de alguém. Marcos, o mordomo, a recebeu na entrada e explicou as regras da casa com a seriedade de quem as havia memorizado sob pressão. O Sr. Carlos não gosta de barulho antes das 9. Não toque em nada que esteja sobre a escrivaninha do escritório. O quarto do filho, Lucas, fica no 2º andar. Ele está viajando, mas a senhora deve limpar do mesmo jeito. E, acima de tudo, Marcos baixou a voz. Não contrarie o patrão. Ana ouviu tudo com atenção e assentiu. Entendido. Ela não era do tipo que precisava de segunda instrução. Carlos a viu pela primeira vez quando descia para o café. Ele parou no último degrau da escadaria de mármore e observou aquela mulher que esfregava o chão da sala com movimentos precisos, como se houvesse um ritmo próprio naquilo que ela fazia. Ela não o viu imediatamente, e por alguns segundos ele ficou parado ali, estudando-a com aquela expressão que as pessoas ao redor dele conheciam bem, a expressão de quem está calculando algo. Quando Ana finalmente ergueu os olhos e o encontrou parado, ela não se assustou. Apenas parou, endireitou as costas e disse com naturalidade: Bom dia, senhor. Carlos não respondeu de imediato. Desceu os últimos degraus devagar, passou por ela como se ela fosse parte do mobiliário e foi direto à cozinha. Já na soleira, sem se virar, ele disse: Não molhe o rodapé de madeira. Ele é importado. Sim, senhor, Ana respondeu, sem alterar o tom. Foi o começo de tudo. Nos dias seguintes, Carlos observava Ana da mesma forma que observava tudo na sua vida, com distância e suspeita. Ele tinha o hábito de caminhar pela casa em silêncio, aparecendo em lugares onde não era esperado, como se testasse constantemente as pessoas ao seu redor. Ana, por sua vez, fazia seu trabalho sem se deixar intimidar. Havia algo nela que irritava Carlos de um modo que ele não conseguia nomear. Ela era eficiente demais, discreta demais, serena demais, como se não precisasse da aprovação dele para existir. E isso, para um homem acostumado a ter controle sobre tudo, era desconcertante. Certa tarde, ele a encontrou parada diante de uma fotografia na parede do corredor. Era uma foto antiga, ele e seu pai, ainda jovens, numa pescaria. Carlos tinha talvez uns 15 anos na foto. O pai, um homem simples de mãos grandes e sorriso largo, segurava um peixe com orgulho. Pode continuar seu trabalho,
ele disse, mais abrupto do que pretendia. Ana não se sobressaltou. Desculpe, só achei bonita. Ele parece um homem bom. Carlos não respondeu, mas ficou ali por um momento depois que ela saiu, olhando para a mesma foto. A mãe de Ana se chamava Dona Lourdes, tinha 58 anos e uma doença renal que drenava não apenas o corpo dela, mas as finanças da filha. As sessões de hemodiálise eram 3 vezes por semana. O plano de saúde não cobria tudo, e o salário de faxineira, por mais que Ana fizesse render, nunca era suficiente. Mas Ana não reclamava. Não em voz alta, pelo menos. À noite, quando voltava para o pequeno apartamento que dividia com a mãe no bairro de Itaquera, ela preparava o jantar, cuidava dos remédios, ouvia as histórias da mãe com paciência genuína, e só depois, no silêncio do quarto, deixava o cansaço pousar. Ela não pedia muito da vida, só pedia respeito. E era exatamente isso que sentia que estava por um fio naquela mansão, onde o patrão a olhava como se esperasse, a qualquer momento, que ela fizesse algo errado. Foi na 5ª semana de trabalho que aconteceu. Carlos havia recebido visitas naquele dia, 2 sócios e um advogado, reunidos na sala principal por quase 4 horas. Ana trabalhou nos quartos do andar superior, longe do movimento, como sempre fazia quando havia pessoas na casa. Às 17 horas, depois que os visitantes foram embora, Carlos subiu ao seu quarto para se trocar. Abriu a gaveta da cômoda onde guardava alguns pertences pessoais. E parou. O relógio não estava lá. Era um Patek Philippe antigo, de ouro, com a tampa interna gravada com as iniciais do pai, JM, José Mendonça. O pai havia dado aquele relógio a Carlos no dia em que ele abriu a primeira empresa, com uma frase que Carlos nunca esqueceu. O tempo é a única coisa que não se compra de volta, meu filho. Cuide bem do seu. José havia morrido 2 anos depois, e o relógio havia se tornado, desde então, o objeto mais precioso que Carlos possuía. Não pelo valor financeiro, mas pelo peso invisível que carregava. Ele revirou a gaveta, abriu o guarda-roupa, olhou debaixo da cama. Nada. E então, com aquela frieza que antecedia suas piores decisões, Carlos desceu as escadas. Ana estava na cozinha, guardando os produtos de limpeza na despensa. Marcos dobrava uma toalha perto da pia. Os dois ergueram os olhos quando Carlos entrou. Ele olhou diretamente para Ana. Onde está o meu relógio? Ana franziu a testa. Que relógio, senhor? O relógio da minha cômoda. Você limpou meu quarto hoje de manhã. Sim, limpei, mas não toquei em nada da gaveta, senhor. Nunca toco. Ele estava lá ontem à noite. Hoje sumiu. A voz de Carlos era fria como pedra. Você é a única pessoa que entrou naquele quarto hoje. Ana largou o que estava fazendo e o encarou de frente. Senhor Carlos, eu não peguei nenhum relógio. Juro por minha mãe. Juras por sua mãe. Ele repetiu as palavras com um sarcasmo que cortou o ar. Muito conveniente. Marcos desviou o olhar, desconfortável. Senhor, talvez o senhor tenha colocado em outro lugar. Marcos. A voz de Carlos foi um aviso. O mordomo fechou a boca. Então Carlos se virou novamente para Ana e disse as palavras que não poderiam ser desfeitas. Estou dispensando seus serviços, hoje mesmo. Quero que saia desta casa agora e vou ligar para a agência para informar o motivo. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas para Ana pareceu uma eternidade. Ela não chorou, não gritou, mas algo nos olhos dela, uma luz que havia ali, aquela serenidade que tanto incomodava Carlos, apagou-se por um instante. O senhor está cometendo um erro, ela disse baixinho, e vai saber disso. Carlos não respondeu. Ana pegou sua bolsa, atravessou a cozinha, passou pelo corredor de mármore e saiu pela porta de serviço. O som dos seus passos se perdeu no jardim. E Carlos ficou parado na cozinha, com o peito apertado por uma razão que ele ainda não conseguia entender. A noite caiu sobre a mansão de Carlos Mendonça, como uma sentença. Marcos circulava pela casa em silêncio, cumprindo suas obrigações com aquela discrição treinada de quem aprendeu a não se envolver nas tempestades do patrão. Mas naquela noite, o mordomo estava inquieto. Havia algo diferente no ar, um peso
que não era apenas o silêncio de sempre. Carlos ficou no escritório até tarde. Não trabalhou. Ficou sentado na poltrona de couro escuro, com um copo de uísque na mão que não chegou a terminar e os olhos fixos na janela, que dava para o jardim iluminado. Ele não conseguia tirar da cabeça a expressão de Ana quando saiu. Não era raiva o que havia no rosto dela. Era algo pior. Era a expressão de quem já esperava ser tratado assim. De quem havia aprendido com o tempo que certas portas se fecham antes mesmo de você chegar perto. E isso, por alguma razão que Carlos não conseguia nomear, era muito mais difícil de ignorar do que qualquer grito ou acusação poderia ter sido. Ele se levantou, caminhou até a janela e apoiou a testa no vidro frio. Onde estava aquele relógio? Lucas Mendonça chegou em casa pouco depois das 22 horas. Tinha 20 anos, cabelos bagunçados, mochila nas costas e aquele jeito levemente disperso de quem ainda estava descobrindo como o mundo funcionava. Ele havia passado o fim de semana na casa de um amigo em Campinas e voltara mais cedo do que o previsto porque havia esquecido o carregador do notebook. Entrou pela porta lateral, cumprimentou Marcos com um aceno. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez e foi direto ao próprio quarto. Jogou a mochila na cama, abriu o zíper lateral e lá estava. O relógio do avô. Lucas ficou parado por um segundo, olhando para ele com aquela expressão de quem acabou de lembrar de algo que havia esquecido completamente. Ele havia pegado o relógio na semana anterior, quando estava mostrando para o amigo a coleção do pai, com aquele orgulho jovem e descuidado de quem ainda não entende o peso das coisas que pega sem pedir. Ele havia guardado na mochila para não esquecer de devolver. E havia esquecido. Lucas desceu as escadas com o relógio na mão, o rosto levemente corado, não de vergonha ainda, mas daquela antecipação de quem sabe que vai ter que se explicar. Carlos estava na sala quando o filho entrou. Pai. Carlos se virou, e quando viu o relógio na mão do filho, algo aconteceu dentro dele que não tinha nome. Não era alívio, não era raiva, era algo muito mais pesado, o reconhecimento imediato de um erro enorme. Eu peguei semana passada, Lucas disse, com a naturalidade de quem ainda não sabia o que havia acontecido. Fui mostrar para o Felipe e acabei esquecendo na mochila. Desculpa, pai, devia ter avisado. Lucas. A voz de Carlos saiu diferente, mais baixa, mais cansada. Quando você pegou? Na quinta passada por volta das 3 horas da tarde. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Carlos fechou os olhos por um instante. Quinta-feira, 3 horas da tarde. Ana havia limpado o quarto naquela manhã, antes das 12 horas. O relógio já não estava lá quando ela tocou naquele quarto pela última vez. Ele havia acusado uma mulher inocente. Havia humilhado uma mulher inocente. Havia destruído o emprego de uma mulher inocente. Pai, Lucas disse, agora com o tom mudado, percebendo a expressão do pai. O que aconteceu? Carlos não respondeu de imediato. Caminhou até o sofá e se sentou devagar, com o peso de um homem que acabou de entender a extensão de algo que não pode ser desfeito com facilidade. Hoje eu demiti a faxineira. Acusei ela de ter roubado o relógio. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro silêncio daquela casa. Lucas abriu a boca. Fechou. Olhou para o relógio na própria mão, como se ele houvesse se transformado em outra coisa. Pai. A voz dele estava baixa, incrédula. Você acusou ela sem ter certeza? Ela era a única que havia entrado no quarto. Mas eu entrei também. Na quinta. Eu não sabia. Você devia ter perguntado antes de... Eu sei, Lucas. A voz de Carlos foi firme, mas sem agressividade. Era a voz de um homem falando consigo mesmo, tanto quanto com o filho. Eu sei. Lucas ficou de pé por um longo momento, olhando para o pai com uma expressão que misturava incredulidade e algo que se aproximava de tristeza. Como ela se chamava? Ana. Você precisa achar ela, pai. Carlos não respondeu, mas seus olhos foram para a janela novamente, para o jardim escuro, onde horas antes aquela mulher havia cruzado sem olhar para trás. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Ana chegou em casa com o peito ainda apertado. Dona Lourdes estava acordada,
sentada na pequena sala com a televisão ligada no volume baixo, esperando pela filha como fazia todas as noites. Ela tinha 58 anos, cabelos brancos e curtos, e uns olhos que conheciam a filha melhor do que qualquer palavra poderia explicar. Quando viu Ana entrar com aquela expressão no rosto, ela desligou a televisão. — O que aconteceu, minha filha? Ana largou a bolsa na cadeira da entrada, foi até a cozinha, colocou água para ferver e só então, de costas para a mãe, disse: — Me demitiram. Dona Lourdes ficou quieta por um momento. — Por quê? — Me acusaram de roubar um relógio. Pausa. — E você roubou? Ana se virou e encarou a mãe com aquele olhar que dizia tudo. Dona Lourdes assentiu devagar. — Então você sabe quem você é? — Eu sei quem eu sou, Ana confirmou, com a voz firme. — Mas isso não paga a sua diálise do mês que vem. O silêncio entre as duas mulheres era o silêncio de quem já havia enfrentado situações difíceis juntas e havia sobrevivido. Não era derrota, era apenas o reconhecimento honesto de uma realidade que precisava ser enfrentada. Dona Lourdes se levantou devagar, foi até a filha e colocou a mão no rosto dela com a ternura de quem já consolou aquele rosto muitas vezes. — Você vai resolver, ela disse simplesmente. — Você sempre resolve. Ana fechou os olhos por um segundo. Depois abriu e começou a preparar o chá. Carlos não dormiu naquela noite. Ficou na cama olhando para o teto da suíte enorme e silenciosa, com o relógio do pai na mesinha de cabeceira, devolvido, intacto, exatamente onde deveria estar. Ele pensou no pai. Pensou no que José Mendonça diria se estivesse ali. Pensou em todos os momentos da vida em que havia tomado decisões rápidas demais, movidas pelo medo de ser enganado. Um medo que havia começado anos atrás, quando a mulher que amava o havia traído de um jeito que ainda doía mais do que ele admitia para qualquer pessoa. A desconfiança havia se tornado um escudo, e escudos usados por tempo demais acabam aprisionando quem os carrega. Ele pegou o relógio e ficou segurando na escuridão. O tempo é a única coisa que não se compra de volta, meu filho. Quanto tempo ele havia perdido, afastando pessoas com aquela frieza. Quantas injustiças havia cometido em nome de uma proteção que no fundo não protegia nada. E agora, especificamente agora, havia uma mulher de 32 anos que havia perdido o emprego. Um emprego do qual claramente precisava, por causa de um erro que ele havia cometido com arrogância e pressa. Carlos tomou uma decisão antes do amanhecer. Ele ia encontrar Ana Souza. Ia pedir desculpas, não da forma fria e calculada com que fazia tudo na vida, mas de verdade, do jeito que doía, do jeito que custava, porque algumas coisas só podem ser consertadas quando a gente tem coragem de ficar desconfortável. Na manhã seguinte, ele chamou Marcos ao escritório. — Preciso do endereço da funcionária que foi dispensada ontem. Ana Souza. Marcos piscou, claramente surpreso, mas profissional o suficiente para não demonstrar. — Vou verificar o cadastro da agência, senhor. Marcos. Carlos o deteve antes que ele saísse. O relógio estava com o Lucas. O mordomo ficou imóvel por um segundo. — Entendo, senhor. Você não precisa dizer nada. Só me traz o endereço. Marcos assentiu e saiu. Carlos ficou sentado à escrivaninha com os cotovelos apoiados na madeira escura e as mãos entrelaçadas na frente do rosto. Lá fora, o jardim estava sendo molhado pelos sprinklers. Os pássaros cantavam. O dia começava com a indiferença bonita que os dias sempre têm, independente do que aconteceu na véspera. Mas dentro daquela sala, algo havia mudado. Não era conforto. Era a sensação estranha e necessária de quem acabou de enxergar a si mesmo num espelho que não mente e decide, pela primeira vez em muito tempo, não desviar o olhar. O endereço que Marcos havia conseguido levou Carlos a um bairro que ele não conhecia. Não porque fosse impossível de encontrar no mapa, mas porque havia uma São Paulo inteira que Carlos Mendonça nunca havia precisado atravessar. Uma São Paulo de ruas estreitas, calçadas irregulares, mercadinhos com frutas expostas na calçada e crianças brincando nas soleiras das portas. Uma São Paulo que existia paralelamente à sua, separada não por quilômetros, mas por um abismo social que ele nunca havia parado para medir.
Ele foi sozinho, sem motorista. Pelo mesmo instinto que o fazia tomar certas decisões sem testemunhas, não por covardia, mas porque havia coisas que precisavam ser feitas com a própria mão para ter o peso certo. Estacionou o carro numa rua paralela e caminhou até o número anotado no papel. Era um prédio simples de 4 andares, com as paredes externas em tom de bege desbotado e uma grade na entrada que estava aberta. No interfone, ele procurou o nome. Souza, apartamento 12. Ele apertou o botão. Houve uma pausa longa. Depois uma voz que ele reconheceu imediatamente, mas que soava diferente ali, fora do contexto da mansão. Mais real. Mais ela. Quem é? Ana, ele disse. É Carlos Mendonça. O silêncio que se seguiu durou tempo suficiente para que ele considerasse a possibilidade real de ela simplesmente não abrir. Mas a porta clicou. Ela o esperava na porta do apartamento com os braços cruzados e uma expressão que não era hostil. Era apenas cuidadosa. A expressão de alguém que abre a porta porque decidiu ouvir, não porque decidiu confiar. Carlos subiu os 2 lances de escada e chegou até ela sem pressa. Ela estava de calça jeans e uma blusa simples, o cabelo solto pela primeira vez desde que ele a conhecia. E havia algo naquele detalhe. O cabelo solto, o apartamento pequeno ao fundo, a mãe que ele podia ver sentada na sala, que tornava tudo mais real do que qualquer conversa naquela mansão poderia ter sido. Senhor Carlos, ela disse sem ironia, mas também sem calor. Ana, ele respondeu. E então fez algo que raramente fazia. Ficou sem saber exatamente o que dizer a seguir. Ela esperou. O relógio estava com meu filho, ele disse por fim. Lucas havia pegado na semana passada para mostrar a um amigo e esqueceu na mochila. Eu não sabia. Ele pausou, e a pausa tinha peso. Errei. Errei feio. E vim aqui pessoalmente porque você merecia ouvir isso pessoalmente. Ana não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos nele, com uma atenção que avaliava não apenas as palavras, mas tudo ao redor delas. O tom, a postura, a presença dele ali naquele corredor que cheirava a café e umidade. O senhor poderia ter ligado, ela disse. Poderia, mas não seria suficiente. Outra pausa. Entre, ela disse por fim, abrindo a porta um pouco mais. A sala era pequena, limpa com aquele cuidado que transforma pouco espaço em muito aconchego. Uma estante com alguns livros, uma televisão sobre um rack de madeira clara, um vaso de flores artificiais que estava um pouco desbotado, mas ainda tinha dignidade. E no sofá, Dona Lourdes, que ergueu os olhos quando o visitante entrou e não escondeu a surpresa. Mãe, esse é o Sr. Carlos, o patrão onde eu trabalhava. Trabalhava, Dona Lourdes repetiu com ênfase suave. E então olhou para Carlos com aqueles olhos de mãe que não precisam de palavras para fazer uma pergunta. Dona Lourdes, Carlos disse com uma inclinação leve de cabeça. Com licença pela intrusão. Sente, a senhora disse simplesmente apontando para a cadeira do lado. Carlos sentou. Ana ficou de pé por um momento, depois foi até a cozinha buscar água. E esse gesto simples, oferecer água a um homem que a havia humilhado na véspera, dizia algo sobre ela que nenhuma palavra conseguiria explicar melhor. Eu ouvi o que o senhor disse na porta. Dona Lourdes disse diretamente. Minha filha não roubou nada. Eu sei, senhora, e estou aqui por causa disso. Saber depois não é o mesmo que saber antes. A senhora disse sem crueldade, mas sem suavidade desnecessária. A senhora tem razão, Carlos respondeu. Não é. Ana voltou com 2 copos de água e se sentou na poltrona em frente a ele. Havia uma mesa de centro entre os dois, pequena, de vidro com detalhes de metal, e Carlos teve a sensação estranha de que aquela mesa pequena e simples exigia mais respeito do que qualquer mesa de reunião que ele havia presidido na vida. Eu quero te oferecer o emprego de volta, ele disse direto, com aumento e com minhas desculpas formais registradas junto à agência para que o seu nome fique limpo. Ana segurou o copo com as 2 mãos e o olhou por um longo momento.
O senhor acha que é isso que eu preciso ouvir? Não sei o que você precisa ouvir, Ana. Por isso vim pessoalmente, para ouvir o que você tem a dizer. Ela inclinou levemente a cabeça, como se aquela resposta a houvesse surpreendido. O senhor me acusou na frente do Marcos. Me chamou de ladra sem uma única prova. Me olhou como se eu fosse culpada só porque sou quem sou. A voz dela era firme, sem tremor. E o senhor acha que um emprego conserta isso? Carlos não desviou o olhar. Não conserta. Nada conserta completamente. Mas é o começo do que eu posso fazer de concreto. O silêncio durou alguns segundos. Dona Lourdes olhava para a filha. A filha olhava para Carlos. Eu vou pensar. Ana disse por fim. Era tudo o que ele ia receber naquele dia. E ele sabia disso. Tudo bem, ele disse, levantando-se. Obrigado por ter aberto a porta. Ela o acompanhou até a saída sem dizer mais nada. Na porta, Carlos se virou uma última vez. Ana, independente da sua decisão sobre o emprego, o que aconteceu ontem não tem desculpa. Só tem reconhecimento. E eu reconheço. Ela o olhou por um segundo mais. Depois fechou a porta. E Carlos desceu as escadas com o peito mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve porque havia feito o que precisava ser feito. Pesado porque sabia que palavras, mesmo as certas, precisam de tempo para significar alguma coisa. Ana ficou parada atrás da porta fechada por um longo momento. Dona Lourdes a chamou da sala. Ana! Ela voltou e se sentou no sofá ao lado da mãe. O que você vai fazer? A mãe perguntou. Não sei ainda. Ele veio até aqui. Isso não é pouca coisa. Vir até aqui é fácil para quem tem carro e endereço, Ana disse. Mas o tom não era amargo. Era apenas honesto. O que importa é o que vem depois. Dona Lourdes pegou a mão da filha. Você tem razão, mas também tem o coração grande demais para guardar rancor por muito tempo. Eu te conheço. Ana não respondeu. Olhou para o vaso de flores desbotado na estante e ficou pensando, não sobre o emprego, não sobre o dinheiro, não sobre a diálise que vencia no mês seguinte. Estava pensando nos olhos de Carlos quando ele disse que havia errado. Havia algo ali que ela não esperava encontrar. Não era apenas arrependimento. Era surpresa. A surpresa de um homem que havia se deparado com a própria imagem e não gostado do que viu. E isso, Ana sabia por experiência, era mais raro do que qualquer pedido de desculpas. 3 dias depois, ela ligou para a agência e pediu para retornar ao trabalho na mansão. Não porque havia perdoado completamente, não porque havia esquecido, mas porque precisava do trabalho e porque havia decidido que não ia deixar o orgulho ferido de Carlos Mendonça roubar também a sua estabilidade. Ela voltava pelos próprios motivos, com a própria cabeça erguida. E se ele fosse o mesmo homem de antes, ela saberia o momento exato de ir embora para sempre. No primeiro dia de volta, Carlos não estava em casa quando ela chegou. Marcos a recebeu com um sorriso discreto que dizia mais do que qualquer palavra. Bem-vinda de volta, Ana. Obrigada, Marcos. Ela pegou os materiais de limpeza e foi para o andar superior. No corredor, passou pela fotografia do pai de Carlos e do jovem Carlos na pescaria. Parou, olhou, e dessa vez, sem ninguém por perto, permitiu um sorriso pequeno e rápido. Havia algo naquela foto que ela entendia agora de um jeito diferente. Não era só saudade congelada num quadro. Era a prova de que aquele homem frio e desconfiado já havia sido, em algum momento, um menino de 15 anos que sorria de verdade. E que talvez com o tempo e com as escolhas certas, aquele homem ainda existisse em algum lugar dentro dele. Ela foi limpar o corredor. E quando Carlos chegou naquela tarde e a viu ali, de volta, com os materiais no carrinho e o coque no lugar, ele parou por um segundo no corredor. Ela o viu pelo canto do olho, mas não parou o que estava fazendo. Foi Carlos quem falou primeiro. Ana. Senhor Carlos. Obrigado por ter voltado. Ela se virou e o encarou com aquela serenidade que ele havia aprendido a reconhecer. Não como indiferença, mas como força. Eu voltei pelo meu trabalho, ela disse, com clareza suave. Não como um favor ao Senhor. Carlos assentiu lentamente. Entendo. E foi embora pelo corredor sem mais palavras.
Mas havia algo na forma como ele caminhou, um pouco menos rígido, um pouco mais consciente, que Marcos, lá embaixo, notou quando o patrão desceu as escadas, e que Ana, sozinha no corredor de cima, também havia notado. Algumas mudanças não chegam com fanfarra, chegam devagar, quase em silêncio, como a poeira que se deposita, grão a grão, até que um dia você olha e percebe que o chão está coberto. As semanas que se seguiram foram diferentes, não de forma dramática, não havia grandes gestos, declarações ou momentos cinematográficos. A mudança era mais sutil do que isso, do tipo que só se percebe quando se olha para trás e compara com o que era antes, como uma planta que cresce devagar demais para ser vista crescendo, mas que um dia você olha e ela já está grande. Carlos havia mudado sua forma de circular pela própria casa. Antes ele aparecia em silêncio, de surpresa, com aquele olhar de inspeção que deixava todos levemente tensos. Agora havia algo diferente na maneira como ele entrava nos cômodos. Uma consciência maior, como se ele houvesse aprendido que presença também pode ser um peso sobre as pessoas ao redor. Marcos foi o primeiro a notar. "O senhor está diferente", ele disse numa manhã enquanto servia o café. Carlos ergueu os olhos do jornal. "Diferente como?" "Não sei explicar bem, senhor, mas presente. Mas de um jeito mais leve." Carlos olhou para o mordomo por um segundo e voltou ao jornal sem responder. Mas o canto da boca levantou levemente, o equivalente naquele homem a um sorriso aberto em qualquer outro. Com Ana, a mudança se manifestava em pequenas trocas cotidianas que foram crescendo com naturalidade. O segundo reencontro aconteceu numa tarde de terça-feira. Carlos estava na varanda dos fundos com um contrato aberto sobre a mesa quando Ana apareceu para limpar os vidros da porta que dava para o jardim. Ela trabalhou em silêncio por alguns minutos e ele fingiu estar lendo. Mas a verdade é que havia relido o mesmo parágrafo 4 vezes sem absorver uma palavra. Foi ela quem falou primeiro, sem parar o que estava fazendo. "O senhor sempre trabalha na varanda?" "Quando preciso pensar com mais clareza", ele respondeu levantando os olhos. "O escritório às vezes fecha demais." Ana assentiu, passando o pano no vidro com movimentos circulares. "Minha mãe diz que lugares abertos ajudam a pensar porque lembram que o mundo é maior do que o problema." Carlos ficou olhando para ela por um momento. "Sua mãe é sábia." "Ela é." Ana confirmou sem falsa modéstia. "Passou por muita coisa. Quem passa por muita coisa e ainda sorri, alguma coisa aprendeu pelo caminho." Houve uma pausa. Carlos fechou o contrato sobre a mesa. "Como ela está?" ele perguntou. "Sua mãe." Ana pausou por uma fração de segundo. Surpresa, talvez, com a pergunta. "Está bem. A diálise desta semana correu bem." "Diálise", ele repetiu com uma sobriedade genuína. "Há quanto tempo?" "Quase 2 anos." Ele assentiu lentamente, sem o tom de quem está catalogando uma informação. Era o tom de quem está, de fato, ouvindo. "É pesado", ele disse simplesmente. "É", ela concordou. E havia nessa palavra única toda uma história que ela não precisou contar. Eles ficaram em silêncio por um momento. Não o silêncio desconfortável do início, mas aquele outro tipo de silêncio, o que acontece quando 2 pessoas estão no mesmo lugar de verdade. Depois, Ana terminou o vidro, pegou o carrinho e foi para o próximo cômodo. E Carlos ficou na varanda olhando para o jardim, com o contrato ainda fechado sobre a mesa. O terceiro reencontro foi diferente dos outros. Aconteceu numa quinta-feira à noite, quando Carlos voltou de uma reunião longa e tensa e encontrou Ana ainda na casa, mais tarde do que o habitual, porque havia um jantar marcado para o dia seguinte e Marcos havia pedido que ela organizasse a louça especial que ficava guardada no armário da copa. Carlos entrou pela porta principal, afrouxou a gravata e foi direto à cozinha buscar água. E lá estava ela, de pé sobre um banquinho pequeno, alcançando a prateleira mais alta do armário com cuidado. "Posso ajudar?", ele disse antes mesmo de pensar. Ana se virou levemente surpresa. Olhou para ele, o terno, a gravata afrouxada, os olhos um pouco cansados, e depois para a prateleira. "Estou quase pegando." "Ana." Ele foi até ela,
Estendeu o braço por cima e alcançou a caixa de louça com facilidade, colocando-a sobre o balcão. Ela desceu do banquinho. Ficaram por um segundo lado a lado, mais perto do que haviam estado antes, e houve ali um momento breve, apenas um momento, em que os dois perceberam a proximidade ao mesmo tempo, e nenhum dos dois soube exatamente para onde olhar. Ana foi a primeira a se mover, abrindo a caixa para conferir as peças. "Obrigada", ela disse com naturalidade reconstruída. "De nada", ele respondeu, igualmente natural. Mas Carlos ficou na cozinha mais tempo do que precisava, buscando um copo, depois água, depois parado no balcão como se houvesse algo mais a fazer ali. "Você jantou?" ele perguntou de repente. Ana ergueu os olhos. "Vou jantar quando chegar em casa." Marcos deixou comida no forno. "Tem para 2. Ela o olhou por um segundo longo. "Senhor Carlos." "Não precisa ser uma coisa grande", ele disse, com uma leveza que soou quase ensaiada, como alguém que está aprendendo a ser espontâneo. "Só comida. Você trabalhou até tarde." Ana fechou a caixa da louça devagar, considerando. Depois disse: "Tudo bem." Eles jantaram na mesa da cozinha, não na sala de jantar formal, com suas cadeiras altas e lustre de cristal, mas na mesa menor da cozinha, com luz amarela, e as panelas ainda sobre o fogão. E foi exatamente por isso que a conversa fluiu. Falaram de coisas pequenas no começo: a comida, o jantar do dia seguinte, o jardim que precisava de poda. Mas depois, sem que nenhum dos dois planejasse, a conversa foi abrindo. Carlos falou sobre o pai, sobre como José Mendonça havia começado do zero, vendendo peças de carro numa feira, e como Carlos havia crescido vendo o pai trabalhar 16 horas por dia, com um sorriso que nunca parecia forçado. Ele nunca perdeu aquela leveza, Carlos disse, olhando para o prato. Mesmo quando as coisas estavam difíceis. Eu nunca entendi como ele fazia isso. Talvez ele soubesse separar o que ele tinha do que ele era, Ana disse. Muita gente confunde as duas coisas. Carlos ergueu os olhos. Você fala por experiência? Falo, ela disse sem hesitar. Quando você não tem muito, aprende cedo que o que você é precisa ser suficiente. Porque o que você tem pode ir embora a qualquer hora. Carlos ficou em silêncio por um momento. Acho que eu aprendi o contrário, ele disse, com uma honestidade que parecia custar alguma coisa. Aprendi que o que você tem é o que te protege, e passei a vida construindo isso. E funcionou? Ele olhou para ela. Você está me perguntando se eu sou feliz? Estou perguntando se funcionou, ela disse, com aquele jeito direto que não era agressivo, era apenas honesto. Carlos não respondeu de imediato. Às vezes, ele disse por fim. Nem sempre. Ana assentiu, como se aquela resposta parcial fosse mais honesta do que qualquer resposta completa poderia ter sido. Eles terminaram o jantar sem que o assunto fosse retomado. Mas havia algo no ar da cozinha que era diferente de tudo que havia existido entre eles antes. Não era romance. Ainda não. Era reconhecimento, a percepção de que havia ali duas pessoas reais, com histórias reais que estavam pela primeira vez se enxergando de verdade. Lucas apareceu 2 dias depois. Ele havia voltado para casa por um fim de semana, cheio daquela energia jovem que preenchia os cômodos de forma diferente da do pai. Quando encontrou Ana organizando a biblioteca no primeiro andar, ele parou na porta com uma expressão levemente envergonhada. Ana? Ela se virou. Lucas, Ele entrou no cômodo devagar, com as mãos no bolso. Eu soube o que aconteceu. O relógio, que foi por minha causa que você foi demitida. Ana o olhou com atenção. Era um rapaz de 20 anos com um peso nos ombros que não era habitual para a idade. Você não fez com má intenção, ela disse. Fiz sem pensar, o que às vezes é pior. Ele pausou. Sinto muito, Ana, de verdade. Ela considerou o rapaz por um momento. Havia algo nele que lembrava o pai. A mesma estrutura óssea, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça quando estava sendo sincero. Mas havia também algo que o pai havia perdido com o tempo. Uma abertura, uma disponibilidade para o próprio erro que ainda não havia endurecido. Eu aceito, ela disse simplesmente. Lucas soltou o ar como se houvesse segurando sem perceber.
Obrigado. Lucas, ela disse antes que ele saísse, fale com seu pai às vezes. De verdade, não só de passagem. Ele precisa mais do que parece. O rapaz a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que era quase gratidão. Tudo bem, ele disse, e saiu. Naquela noite, Lucas bateu na porta do escritório do pai. Carlos ergueu os olhos dos documentos. Pode entrar. Lucas entrou, se sentou na cadeira em frente à escrivaninha, a mesma cadeira onde os sócios e advogados sentavam, e cruzou os braços com uma descontração que Carlos sempre havia invejado no filho sem admitir. Pai, você está diferente. Pessoas me dizem isso. É verdade, porém. Lucas inclinou a cabeça. É por causa da Ana? Carlos baixou a caneta. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que desde que ela voltou, você parece menos... fechado. Lucas escolheu a palavra com cuidado, como se você tivesse lembrado que existe gente ao redor. Carlos ficou em silêncio por um momento. Ela é direta, ele disse por fim. Não tem medo de dizer o que pensa. Eu não estou acostumado com isso. Você deveria estar, Lucas disse, com aquela simplicidade jovem que às vezes acerta mais fundo do que qualquer argumento elaborado. Todo mundo ao redor de você concorda com tudo que você fala, pai. Não porque você está sempre certo, mas porque você assusta. Carlos o olhou. Eu te assinto, Lucas sorriu, e havia carinho naquele sorriso, não crueldade. Menos agora, ele disse. Ultimamente, menos. Carlos ficou olhando para o filho por um longo momento, e então fez algo que Lucas não esperava. Levantou da cadeira, foi até ele e colocou a mão no ombro do filho com uma firmeza que era também ternura. Obrigado por ter me dito isso. Lucas piscou. Colocou a mão sobre a do pai por um segundo. E naquele escritório silencioso, entre aqueles dois homens que não eram bons com palavras, mas estavam aprendendo a usá-las, algo foi consertado, que havia estado torto por muito tempo. Ana, no apartamento de Itaquera, preparava o remédio da mãe e pensava. Pensava na conversa da cozinha, no jeito que Carlos havia falado do pai, na vulnerabilidade discreta de um homem que havia passado a vida inteira se protegendo e estava pela primeira vez deixando uma fresta aberta. Ela sabia o que estava crescendo entre eles, e sabia também que sentimentos crescem onde eles querem, sem pedir licença, mas que o que se faz com eles é sempre uma escolha. Dona Lourdes a observou da cadeira. Você está pensando nele, a mãe disse. Não era pergunta. Ana não negou. Estou tentando entender o que estou sentindo. E o que está sentindo? Ana ficou em silêncio por um momento, com o copo de remédio na mão. Que ele está tentando? Ela disse por fim. Há que tentar de verdade é raro. Dona Lourdes sorriu devagar. É mesmo. Mas tentar não é suficiente sozinho, mãe. Eu não posso esquecer o que aconteceu. Não porque quero guardar raiva, mas porque quem esquece o passado não aprende nada com ele. Você não precisa esquecer, Dona Lourdes disse com aquela sabedoria simples e direta que era a marca dela. Só precisa decidir se o que ele está se tornando vale mais do que o que ele foi. Ana entregou o copo de remédio para a mãe e ficou pensando nessa pergunta pelo resto da noite. Foi numa sexta-feira comum que tudo chegou ao ponto de decisão. Não havia sido planejado. As coisas mais importantes raramente são. Elas chegam vestidas de dia ordinário, sem avisar. E só depois você entende que aquele momento foi o momento, o que dividiu tudo em antes e depois. Ana havia chegado mais cedo naquela manhã porque havia uma limpeza maior programada para o fim de semana. Ela trabalhou pelo andar superior, pelos banheiros, pela biblioteca, com aquela eficiência tranquila que era a marca do seu jeito. Estava na cozinha organizando os armários quando o celular vibrou no bolso. Era um número do hospital. Ela atendeu com o coração já na garganta, porque quando o hospital liga fora do horário da diálise, raramente é para dizer que está tudo bem. A voz do outro lado era de uma enfermeira. Calma, profissional. O tipo de calma treinada que não acalma ninguém. Dona Lourdes havia passado mal durante a sessão. Pressão baixa, tontura severa e uma queda que havia resultado em um corte na cabeça. Ela estava estável,
mas precisava de observação e possivelmente de um exame mais específico que o plano básico de Ana não cobria. Ana desligou o telefone e ficou parada no meio da cozinha por alguns segundos. Aqueles segundos em que a mente processa rápido demais e o corpo ainda não sabe o que fazer. Marcos entrou pela porta lateral e a viu parada. "Ana, está bem?" "Minha mãe", ela disse com a voz firme apesar de tudo. "Preciso ir ao hospital." "Claro, vai já. Não tem problema", ela disse, já pegando a bolsa. "Eu ligo para a agência explicando." Foi nesse momento que Carlos entrou pela porta da cozinha. Ele havia ouvido enquanto cruzava o corredor. Não tudo, mas o suficiente. "O que aconteceu com sua mãe?" ele perguntou diretamente. Ana o olhou por um segundo. Havia uma luta rápida e visível no rosto dela. O orgulho que não queria dever nada versus o medo que precisava de ajuda. "Ela caiu durante a diálise. Preciso de um exame que meu plano não cobre." Carlos não hesitou. "Eu levo você." "Senhor Carlos, não precisa." "Ana." A voz dele não era a voz de antes. Aquela frieza que encerrava assuntos. Era outra coisa. Era a voz de alguém que havia decidido, de uma vez por todas, parar de se esconder atrás da distância. "Deixa eu fazer isso." Ela o olhou por um longo momento, e então assentiu. No carro, eles ficaram em silêncio durante boa parte do trajeto. Não era o silêncio desconfortável dos primeiros dias. Era o silêncio de duas pessoas que estão presentes demais para precisar preencher o ar. Carlos dirigia com atenção. Ana olhava pela janela, com os dedos entrelaçados no colo. A certo ponto, sem se virar, ela disse: "Obrigada." "Não precisa agradecer." "Preciso sim," ela disse, "porque eu sei que não é obrigação sua. E quando alguém faz algo que não é obrigação, merece ser reconhecido." Carlos ficou em silêncio por um momento. "Você sabe," ele disse devagar, "que foi exatamente isso que eu não fiz quando você chegou lá em casa. Reconhecer o que você era antes de decidir o que pensar de você." Ana não respondeu de imediato. "Eu sei," ela disse por fim. "E eu também sei que você é diferente agora. Eu vejo. Não sou cega. Mas..." Ela se virou para ele pela primeira vez desde que entraram no carro. "Não tem mas. Só tem cuidado. Meu cuidado. Porque eu aprendi que pessoas podem mudar, mas eu também aprendi que eu preciso ter certeza de que estou vendo mudança de verdade e não só mudança de comportamento enquanto estão me querendo por perto." Carlos assentiu lentamente com os olhos na estrada. "É justo," ele disse. "É honesto," ela corrigiu suavemente. E ele quase sorriu. No hospital, Carlos não ficou na recepção esperando como alguém que havia dado uma carona e estava cumprindo o protocolo. Ele foi junto. Falou com a enfermeira. Perguntou sobre o exame necessário, pediu para falar com o médico responsável e, quando soube o valor do procedimento, cuidou disso sem fazer alarde, da forma discreta de quem não quer que o gesto vire moeda de troca. Hannah viu tudo isso de longe, do corredor onde esperava notícias da mãe, e sentiu algo se mover dentro dela que ela já não conseguia ignorar. Não era gratidão apenas. Era admiração. A admiração específica que nasce quando você vê alguém sendo bom sem plateia, quando não há ninguém para aplaudir, nenhuma câmera, nenhum benefício visível, só a escolha de fazer o bem porque é o que precisa ser feito. Quando Carlos voltou até ela com o recibo do procedimento na mão, Ana estava com os olhos levemente úmidos, não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que aparece quando a realidade supera o que você havia se permitido esperar. "Ela vai fazer o exame agora," ele disse. "O médico disse que provavelmente é só uma queda mesmo, mas vamos ter certeza." Ana abriu a boca para falar. "Carlos," ela disse, e foi a primeira vez que ela usou apenas o nome, sem o senhor. Ele notou. Ela notou que ele notou. "Por que você está fazendo isso?" Ele a olhou por um segundo longo, e ali, naquele corredor de hospital com luz branca e cheiro de antisséptico, sem mansão, sem terno sob medida, sem nenhum dos elementos que compunham a armadura da vida dele, Carlos Mendonça disse a verdade pela primeira vez
com todas as palavras no lugar certo. No começo, ele disse, foi culpa. Eu precisava fazer algo concreto por causa do que aconteceu. Mas isso foi no começo. E agora? Agora é porque eu me importo com você, Ana. A voz era baixa, firme, sem rodeios. Não da forma que resolve tudo com dinheiro. Da forma que quer saber como sua mãe está. Da forma que pensa no que você disse dias depois de você ter falado. Da forma que... Ele pausou como se estivesse pesando cada palavra. Que nunca havia sentido por ninguém que eu não tivesse escolhido sentir a salvo de uma distância segura. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que pede respeito. Ana olhou para ele por um longo momento. Naquele rosto que havia sido tão fechado no começo e que agora estava, pela primeira vez, completamente aberto. Eu acredito em você, ela disse por fim. E isso me assusta um pouco, porque eu não costumo acreditar fácil. Eu sei, ele disse. E não estou pedindo que você esqueça nada. Só estou pedindo... Ele respirou fundo. Que você me deixe ser quem estou me tornando. Com tempo, com calma. Do jeito que as coisas certas crescem. Ana olhou para ele por mais um segundo. E então, devagar, ela fez algo simples. Colocou a mão sobre a mão dele. Não era uma declaração. Não era uma promessa. Era apenas o gesto honesto de uma mulher que havia decidido, com os olhos abertos e o coração consciente, dar um passo na direção de algo que ainda estava sendo construído. Carlos olhou para a mão dela sobre a sua e fechou os dedos levemente ao redor dela. E ali ficaram, dois adultos com histórias pesadas e cicatrizes reais, escolhendo com consciência o que muitos escolhem por impulso. Dona Lourdes ficou bem. O exame confirmou que era apenas uma queda sem complicações maiores. Ela ficaria em observação por algumas horas e receberia alta ainda naquela tarde. Quando Ana entrou no quarto e viu a mãe deitada, com a cabeça enfaixada e aqueles olhos que sempre pareciam saber de tudo, Dona Lourdes olhou pela porta entreaberta e viu Carlos parado no corredor, respeitando o espaço. É ele? Ela perguntou baixinho. É, Ana confirmou. Dona Lourdes ficou olhando para o homem no corredor por um momento, para a postura, para o jeito como ele estava parado, não como dono do lugar, mas como alguém que estava esperando porque queria, não porque precisava. Ele ficou, Dona Lourdes disse simplesmente. Ficou. A mãe pegou a mão da filha. Você sabe o que fazer, minha filha. Você sempre soube. Ana sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que chegam sem ser chamados. Mais tarde, quando o sol já estava baixo e Dona Lourdes havia recebido alta, os três saíram juntos do hospital. Carlos levou as duas de volta para o apartamento de Itaquera. Quando chegaram, ele ajudou Dona Lourdes a subir as escadas com uma atenção gentil, que não precisava de palavras para se explicar. Na porta do apartamento, enquanto Dona Lourdes entrava devagar com o apoio de Ana, a senhora parou e se virou para Carlos. Obrigado, ela disse, por minha filha e por mim. Carlos inclinou levemente a cabeça. Foi uma honra, Dona Lourdes. A senhora entrou, e Ana ficou na porta, olhando para Carlos que estava no corredor, pronto para ir embora. Carlos. Ana. Eles ficaram assim por um segundo, com toda a distância percorrida entre eles, com todos os erros e perdões e conversas e silêncios, com tudo aquilo que havia crescido devagar e sem planejamento entre uma mansão e um apartamento simples, entre um homem que tinha tudo e havia perdido o essencial e uma mulher que tinha pouco e nunca havia perdido o que importava. No sábado minha mãe vai estar melhor, ela disse. Se quiser, pode passar aqui para tomar um café. Carlos olhou para ela. E dessa vez, sem calcular, sem pesar, sem construir nenhuma armadura em volta da resposta, ele disse, vou estar aqui às 10 horas. Ana sorriu. Então, eu vou fazer um café bom. Ela entrou e fechou a porta. E Carlos desceu as escadas daquele prédio simples de bege desbotado, com um passo diferente de qualquer passo que havia dado nos últimos anos. Mais leve, mais inteiro. Como alguém que havia perdido algo muito pesado que carregava faz tempo, e só havia percebido o quanto pesava quando finalmente largou. No sábado, às 10 horas em ponto, a campainha do apartamento 12 tocou.
Dona Lourdes, sentada na sala com uma xícara de chá, olhou para a filha na cozinha com um sorriso que dizia tudo sem dizer nada. Ana foi até a porta. Abriu. Carlos estava ali, sem terno, pela primeira vez. Calça simples, camisa clara, o relógio do pai no pulso. Nos braços, um buquê de flores que claramente havia escolhido com cuidado, mas estava segurando com aquela leve insegurança de alguém que ainda está aprendendo a ser espontâneo. Ana olhou para as flores. Olhou para ele. Entrou, ela disse, abrindo a porta mais. Ele entrou. E naquele apartamento pequeno, com a luz da manhã entrando pela janela, o cheiro de café fresco no ar e Dona Lourdes sorrindo da sala, começou algo que não tinha pressa para chegar a lugar nenhum, porque já estava exatamente onde precisava estar. Alguns meses depois, numa tarde de domingo, Carlos e Ana caminhavam por um parque próximo ao bairro dela. Não era um date de novela. Era só duas pessoas andando lado a lado, tomando sorvete, conversando sobre coisas pequenas e coisas grandes com a mesma facilidade. A certo ponto, Ana parou em frente a um lago e ficou olhando para a água por um momento. Carlos parou ao lado dela. "Em que você está pensando?" ele perguntou. "Em como as coisas chegam até a gente", ela disse. "Às vezes pelo caminho mais estranho, pelo erro mais feio, pelo momento mais humilhante." Carlos ficou em silêncio por um momento. "Me arrependo do que fiz", ele disse. "Todo dia." "Eu sei", ela disse. "Mas se não tivesse acontecido..." Ela pausou, olhando para o lago. "A gente não estaria aqui." "Isso não justifica o erro." "Não justifica", ela concordou. "Mas às vezes o erro vira o caminho, não porque o erro foi certo, mas porque o que veio depois foi real." Carlos olhou para ela. E havia naquele olhar tudo o que ele nunca havia sabido dizer com palavras. A gratidão, o respeito, a admiração e algo mais fundo que ainda estava aprendendo a nomear, mas que já sabia, com a certeza tranquila das coisas verdadeiras, que estava ali para ficar. Ele pegou a mão dela. Ela deixou. E caminharam juntos pelo parque, com o sol da tarde no rosto, sem pressa, sem promessas exageradas. Apenas com a consciência serena de dois adultos que haviam escolhido, com os olhos abertos, construir algo sólido sobre um chão que havia sido primeiro sacudido. Algumas pessoas entram na nossa vida através de erros, pelo pior momento, pela pior versão de quem somos, mas ficam quando escolhem mudar de verdade. E quando ficamos, quando escolhemos ver além do erro e enxergar a pessoa que cresceu depois dele, descobrimos que algumas das histórias mais bonitas da vida começaram exatamente no lugar mais improvável. No momento em que alguém teve coragem de dizer, "Eu errei", e outro teve coragem de dizer, "Eu acredito em você."